Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos de volta. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui e nós aqui estamos resolvendo, né? Então hoje o nosso áudio ele vai ser captado externamente, né, Rafa? Acho que isso, né? Externamente. Não vamos conseguir captar pela mesa de som, mas acredito que os irmãos estarão nos ouvindo bem também. E vamos assim nesta manhã continuarmos a nossa meditação sobre a palavra do Senhor. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, nessa manhã vamos estar meditando sobre o texto de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Vou pedir para o nosso irmão Rafael estar lendo para nós. Vamos então fazer a leitura. Eclesiastes 3, de 1 a 11. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O homem não conhece seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Amém, meus irmãos, que texto maravilhoso. Talvez você já tenha lido várias vezes já esse texto. E nesta manhã vamos meditar um pouquinho sobre o tempo de Deus, né? Tempo para tudo, né? E a palavra do Senhor, né, como o Rafael nos leu agora de pouco, né, o verso 1 desse texto maravilhoso nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus. E como é difícil às vezes, meus irmãos, nós entendermos esse tempo de Deus. Acabamos, né, Rafa, às vezes entrando em conflito, né, com esse tempo de Deus, porque o nosso tempo, meus irmãos, é diferente. E muitas vezes nós entramos nesse conflito porque nós queremos que as nossas vontades aconteçam da nossa maneira, no nosso tempo, na hora que nós achamos que, vamos dizer assim, seria perfeito, né? Seria o ideal, né, Rafa? E nós vamos entrando nessa angústia, vamos entrando nesse conflito com Deus, e muitas vezes perguntamos: mas Senhor, por que não aconteceu ainda? Essa ansiedade vai tomando o nosso coração, esse desespero, né? De as coisas que nós esperamos, nós queremos que aconteçam rapidamente. E muitas vezes isso, meus irmãos, é a influência da sociedade que nós estamos vivendo, né? Essa sociedade, né, Rafa, que nós acabamos muitas vezes sem perceber entrando nessa correria, né? Entramos nessa questão do fast food, né, do delivery. É muito boa essas coisas, facilitam a nossa vida. Mas por outro lado também nós temos que tomar um cuidado para nós não queremos ser apressados, né? Não, nós queremos às vezes que, da mesma forma que nós fazemos as coisas digitais, né, tudo num clique, tudo rápido, às vezes nós queremos assim que aconteça também o nosso relacionamento com Deus. Queremos que Deus haja rapidamente, e nós não podemos esquecer que Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas e Ele não depende do nosso tempo, Ele não está preso à nossa dimensão. Deus não está preso ao nosso tempo de 24 horas por dia, né, Rafa?
Nós estamos limitados a esse tempo, né? Mas Deus não. Deus é criador de todas as coisas. É por isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro 3, capítulo 8: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como entendermos, meus irmãos, o tempo de Deus? É por isso que a palavra do Senhor nos fala para confiarmos, esperarmos. É confiarmos em Deus. E quando nós confiamos, nós não desesperamos. Nós não ficamos inquietos. Quando será? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser hoje? Nós descansamos no nosso coração sobre Deus. É muito interessante isso, né, que o texto traz, né, sobre essa questão do tempo, né, e muito isso que você falou, eu concordo, porque se nós pararmos para analisar, realmente nós temos entrado muitas vezes por um caminho de querer que Deus haja no nosso tempo, né? E muitas vezes a gente acaba errando, né, nesse sentido, de não ter a paciência, não ter a tranquilidade, a sabedoria e o conhecimento muitas vezes de entender que Deus é quem está no controle. Esse texto ele mostra justamente a questão da soberania de Deus, né? Quando fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, isso nos faz entender melhor, muitas vezes, o momento que eu ou você possa estar vivendo, né? Seja um momento de dificuldade, seja um momento de alegria, enfim, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Eu penso que todas essas coisas do mundo moderno, elas nos trazem muitas facilidades, são boas, positivas, mas por vezes elas produzem ansiedade em nosso coração, justamente por conta dessa velocidade. As coisas estão muito rápidas hoje em dia, né? Como você falou, hoje nós temos o fast food, né? O Pix, né? O Pix, né? O que são essas coisas, né? É tudo num clique. Você clica, você pede lá, a comida chega na sua casa. E são coisas boas, né? São coisas boas. Facilita a nossa vida, né? Facilita. Mas ela de certa forma produz ansiedade, porque a gente acaba se acostumando com essas facilidades da vida. Essa velocidade, né? A velocidade. A impressão que a gente tem hoje é muitas vezes de que os dias estão passando mais rápidos do que antigamente, né? Olha que interessante que eu corto você, mas essa questão de velocidade, a gente aplica até o WhatsApp, né? Quando alguém manda uma mensagem para nós e não responde, né? A gente já fica assim, por que não respondeu ainda? A gente, né? Não é verdade? Já gera uma angústia, né? É muito engraçado isso, porque você vê, né? A gente quer que a pessoa responda naquele instante, né? E às vezes a pessoa está fazendo outra coisa, está vivendo a vida dela ali em algum contexto e não tem o tempo ali de parar para olhar o celular, né? Mas a gente já fica ansioso, meu Deus, tem que responder, por que não respondeu? Será que aconteceu alguma coisa? Já começam a vir questionamentos em nossa mente, né? Mas eu penso que tudo isso realmente vem produzindo ansiedade em nossos corações. Nós percebemos na nossa sociedade que a sociedade está cada dia mais ansiosa, né? É um mal que tem afligido muitas vezes toda a nossa sociedade, né? Em todas as suas características aí. E eu penso que aqui Deus ele meio que está falando para a gente o quê, né? Calma, né? Há tempo para tudo, né? Todas as coisas, né? Temos que ter paciência, né? Ter tranquilidade, perseverar no Senhor, né? É verdade. E uma coisa interessante, Rafa, para a gente refletir também, é porque, né, a gente entra nesse conflito, né? Por que a gente fica entrando nesse conflito, né, do tempo de Deus com o nosso tempo, né? E uma das respostas que nós temos é exatamente isso que nós falamos aqui, essa vida agitada que nós vivemos, essa correria, né? Parece que se nós não fizermos alguma coisa, nós estamos perdendo tempo, né? Essa vida frenética que às vezes nós levamos, nós precisamos responder as mensagens, precisamos produzir isso, precisamos fazer aquilo, e nós vamos fazendo tantas coisas, né? E na verdade não é necessário fazer tudo isso. Mas nós vamos criando, parece que dentro de nós, algumas obrigações que não são necessárias, né? Igual o WhatsApp mesmo, né? Você não precisa responder naquela hora, lógico, que se for algo urgente, né, Rafa? Tudo bem, mas tem pessoas que ficam nessa ansiedade até mesmo de responder, preciso responder agora. Deixa às vezes de fazer uma coisa importante, né? Algo, né?
Porque vive nessa ansiedade, né? Eu preciso responder, eu preciso postar, eu preciso postar no Insta, eu preciso postar no Instagram, a minha rede social precisa estar assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Todas essas coisas são boas, meus irmãos, mas nós precisamos saber usar, né? Para a gente não entrar nessa... É por isso, Rafa, até eu queria colocar um ponto aqui, a oração. Nós entramos num conflito aí também da oração, porque esses dias no pequeno grupo a gente estava conversando sobre isso. As pessoas, quando você fala sobre oração, a pessoa começa a orar, ter um momento a sós com Deus, parece que 5 minutos ali, naquele silêncio, se torna algo assim... Uma eternidade. Uma eternidade, meus irmãos. Né? Porque a gente percebe isso na oração, por isso que nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, ter intimidade, porque a gente vai acalmando as nossas emoções, o nosso coração. Né? Mas muitas pessoas percebem isso quando vão fazer oração. Né? Fica ali, parece que ficar 5 minutos ali é uma eternidade. Vai dando, vai dando um incômodo, né? Putz, né? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Mas eu estou aqui, né? Sem fazer, vamos dizer assim, sem fazer nada, né? E isso vai gerando ansiedade, né? Na vida da pessoa, né? E dentro disso que você está falando, né, Danilo? É legal porque realmente essa questão da oração, ela é um reflexo muitas vezes do que a gente vive no nosso dia a dia. Por que nós oramos às vezes uma oração de 1 minuto, rápida, genérica, sem nenhum tipo de intimidade com Deus? Justamente porque muitas vezes nós estamos tão acostumados com essas facilidades, né? E parece que se a gente tirar um tempo, parar para fazer uma oração com calma, com paciência, uma oração se aprofundar nesse sentido, né? Então, isso tem que ser um hábito em nossas vidas, né? Para que a gente possa viver os momentos de forma mais tranquila, irmãos. Muitas vezes eu vejo quantos irmãos aqui na igreja já têm filhos, netos, e muitas vezes a gente se senta à mesa e as pessoas estão o quê? No celular. E às vezes a pessoa está ali na sua frente, seu filho, seu neto, e você tem a oportunidade de compartilhar ali uma refeição, um momento de tranquilidade, de paz, conversar sobre qualquer coisa, né? E muitas vezes a gente desperdiça, joga no lixo, né? Tudo isso, né? E nosso tempo está sendo usado e muitas vezes gasto de uma maneira assim desleixada por nós, né? Então isso é preocupante, né? Preocupante. No culto da noite hoje, né? No nosso culto de celebração, tem uma música que nós vamos cantar, né? Que diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Né? E aí na oração, né, é que nós encontramos paz, Deus fala aos nossos corações, tranquiliza os nossos corações, né, acalma as nossas emoções, né, e quando nós desfrutamos disso, Rafa, nós vivemos uma vida em paz, mesmo em nossas vidas tendo tempestades, meus irmãos, mesmo diante de nós temos tempestades, temos dificuldades em nossas vidas, mas quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, Ele vem e acalma o nosso coração. Ele diz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu sou o Deus soberano sobre a sua vida. Não se desespere, não agite seu coração. Aquiete seu coração. Saiba que eu sou Deus. Eu estou no comando. Então essa paz somente Ele pode nos dar, né? E algo interessante ainda, meus irmãos, sobre essa questão do tempo de Deus, né? Esperarmos o tempo de Deus, descansarmos sobre o tempo de Deus, descansarmos sobre a soberana vontade do nosso Deus. Nós precisamos ainda meditar e vermos que muitas vezes diante dessa pressa, Rafael, diante dessa pressa que nós temos às vezes em nossas vidas, de querer resolver as coisas rapidamente, nós acabamos muitas vezes pegando atalhos, né? Queremos pegar caminhos mais curtos, né? O caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? O que vai ser mais fácil, o que vai ser mais rápido. E muitas vezes, meus irmãos, nessa ansiedade, nós acabamos tomando decisões erradas. Acabamos fazendo ações, acabamos tendo atitudes que não são da vontade de Deus. E daí depois, né, Rafa, a gente fica assim: mas Senhor, por que não deu certo? Senhor, né? Por que está acontecendo isso com a minha vida? São decisões, meus irmãos, que nós tomamos equivocadamente.
né? Muitas vezes nos precipitamos, nem consultamos ao nosso Deus, nem colocamos perante Ele: Senhor, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo fazer aquilo, eu estou colocando aqui perante o Senhor, me ajude, dirija a minha vida, me mostre, né, o que eu devo fazer. Muitas vezes nós nem fazemos isso, vamos vivendo essa vida aí apressada, frenética, e nos esquecemos de colocar perante o Senhor e descansar o nosso coração, né? E exatamente isso, né? Essa questão dos atalhos é uma prática que a gente muitas vezes acaba caindo, né, nela, de todas as vezes nós queremos resolver tudo. Essa questão do controle, eu penso que todos nós muitas vezes nos sentimos no controle e nos achamos no direito de sair resolvendo tudo, né? Enfim, não temos às vezes a humildade de colocar coisas simples até em oração, né? E como é importante colocar as coisas em oração, às vezes antes de sair fazendo, né? E corrermos o risco de atropelarmos nossas decisões, e muitas vezes elas não acabam tendo o fruto daquilo que a gente gostaria que tivesse, né? Então é importante que sempre coloquemos aquilo que nós temos, desde coisas simples, irmãos, em oração, né? Eu fiz uma experiência uma vez, Danilo, eu estava tendo um problema um tempo atrás, para uma coisa simples na minha vida, para transferir um documento de um veículo, né? Sim. E não dava certo, nada, só problema. E aí eu já não aguentava mais, eu tentando resolver do meu jeito, e um dia eu tinha que ir lá no Poupa Tempo, e eu orei antes, eu falei: Deus, prepara alguém lá para me ajudar. Estava no meio da pandemia, não podia entrar, estava uma bagunça lá na frente, e veio uma pessoa, e eu expliquei para ela o que eu precisava, entreguei para ela os documentos, ela foi lá para dentro, quando ela voltou, resolveu o meu problema, sabe? Então, assim, às vezes é uma questão de você fazer uma oração simples, né? Me ajuda, Deus, olha, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, prepara pessoas, levanta pessoas para nos ajudar, nós precisamos ter essa humildade e eu poderia ter ido lá, brigado, ficado com raiva, né? Ofendido às vezes alguém, né? Perdido o controle, e às vezes a gente acontece isso, né? Esse é o problema do caminho, do atalho, né? Às vezes não vai dar certo e você acaba perdendo o seu controle, né? Sim. E é por isso que é importante nós colocarmos na mão do Senhor e confiarmos, né? Eu creio muito nisso. E isso é muito importante porque nos leva a pensar, meus irmãos, quem tem dirigido as nossas vidas? Quem tem dirigido o nosso pensamento, o nosso coração? Será que são as nossas ações humanas? Será que é a nossa natureza humana? Será que é a nossa natureza pecaminosa? Ou quem tem dirigido as nossas vidas é o Espírito Santo, né? Por isso que nós precisamos nos encher, né, Rafael? Nos encher da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que as nossas ações sejam de acordo com a vontade de Deus, né? Igual você deu o exemplo aí, né? Poderíamos aqui citar muitos exemplos, meus irmãos, sobre essa questão de colocarmos perante o Senhor todos os nossos desejos, os nossos sonhos. Não há nada, eu gosto de falar aqui na igreja, que não há nada que não possamos pedir para Deus. Igual o Rafael falou, pequenas coisas, pequenas, médias, grandes, não importa. Peça, coloque perante o Senhor, né? E isso, meus irmãos, vai nos levar à intimidade com Deus, né? Colocarmos perante Ele os nossos problemas, os nossos medos, as nossas aflições. Coloque tudo perante o Senhor, né? Então, essa questão do atalho é importante a gente repetir, porque o atalho, Rafael, quando a gente vive essa vida, vamos dizer, agitada, os atalhos podem nos levar a tomar decisões erradas, tomar caminhos errados, né? Caminhos que muitas vezes vão nos levar para longe de Deus, vão nos levar para longe da intimidade com Deus. Uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, meus irmãos, a gente sempre chega um pouquinho antes aqui, umas 9h30, e o Rafael, a gente fica conversando aqui, vamos falar disso, falar daquilo, né? A gente fica meditando um pouco sobre o que a gente vai conversar. Uma coisa que você falou que chamou a minha atenção é que nessa questão, muitas vezes nós entramos na questão da autossuficiência, né? Que é a questão, muitas vezes, de... Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós queremos ter controle sobre tudo, né? Essa é uma verdade que podemos enxergar. E o que acontece? Se nós pararmos para pensar friamente, não existe controle nosso.
quem está no controle é Deus, né? Quem está no controle é Deus. Então, nós não podemos perder muitas vezes a nossa cabeça e muitas vezes ficarmos ansiosos com coisas que nós não temos o controle, irmãos. Às vezes a gente nós colocamos nossas expectativas, nossos corações em coisas, em pessoas, e muitas vezes nós nos frustramos, né? Então, por isso que o nosso coração e também as nossas expectativas têm que estar no Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e independente do que aconteça, saberemos que Ele está no controle, né? Confiamos a Ele, né? Colocarmos as coisas em oração, né? Porque senão nós cairíamos no risco, porque o mundo hoje vende isso. Você tem que ter o controle, você tem que ser feliz, né? Você tem que ter sucesso. E se alguma coisa dá errado no caminho, então parece que você é um fracassado. E não é assim, né, Danilo? Então esse é um risco que a gente corre muitas vezes e temos que ter o controle fugiu a palavra agora, meu Deus. Nós temos que ter essa sabedoria muitas vezes de pararmos e colocar as questões que nós temos em oração, né? Diante do altar do Senhor, porque nós temos um Deus que está conosco, né? Está conosco. Muito importante isso. E outro ponto que nós separamos aqui também, nós refletirmos nessa manhã, o tempo de Deus é perfeito. Descanse o seu coração sobre isso. O tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo é imperfeito, né, rapaz? Quando a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, é imperfeito. As nossas vontades são imperfeitas, né? O coração do homem é enganoso, né? É isso que nos ensina, né? Isso, Provérbios aqui, 16, de 1 a 3, fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor preza o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que texto maravilhoso, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Exatamente, é um texto que fala conosco, né, justamente sobre isso. Então nós não precisamos muitas vezes ficar ansiosos e colocar nossas expectativas nessas coisas. Nós temos que colocar e buscar ao Senhor Deus, né? Sim. É muito o que a gente conversou também no outro encontro que nós tivemos aqui, sobre buscar o reino de Deus e todas as suas coisas, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então nós temos que confiar nisso, né, nessa palavra, né? De buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus, né? A resposta certa vem do Senhor, né? Então, eu penso que isso aí é entender a soberania e que Deus está no controle, né? Isso, Deus está no controle, confiarmos em Deus e sabermos que o tempo dele é perfeito, porque olha o que nos diz o verso 2 de Eclesiastes: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Imagina um agricultor, meu irmão e minha irmã, né? O agricultor ali, né? Todo o trabalho que ele tem, né? O preparo, depois ele planta, ele rega aquilo, né? E ele tem que ter o que, Rafa? Paciência. Ele tem que esperar o momento. Agora imagina um agricultor, ele planta e ele quer colher antes do tempo. Ele não vai colher frutos bons, né? Ele vai apressar o processo ali, né? E não vai ser benéfico isso. E muitas vezes, fazendo essa analogia com a nossa vida, nós temos que agir dessa maneira. Plante, meu irmão, plante, fale com o Senhor, apresente ao Senhor e descanse. Muitas coisas que nós colocamos perante o Senhor, muitas coisas que nós estamos vivendo em nossas vidas, nós temos que esperar. E como nós estamos aqui falando sobre isso, nós muitas vezes não conseguimos esperar, porque nós estamos com o nosso coração desesperado, né? Queremos que as coisas se resolvam para ontem, né, Rafa? Né? E muitas vezes isso vai tomando o nosso coração, vai tirando a nossa paz, né? Vai tirando até mesmo a nossa confiança em Deus. Nós queremos às vezes agir pelas nossas forças, né? Pela nossa própria capacidade, e muitas vezes deixamos de confiar em Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, né? Então, é muito importante refletirmos sobre isso. O tempo de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor nos diz em Salmo, capítulo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
os testemunhos do Senhor são dignos, aqui, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer ser sábio, meu irmão e minha irmã? Eu e você queremos ser sábios? Nós precisamos buscar e fazer a vontade de Deus. Precisamos confiar em Deus, porque Ele vai colocar sabedoria em nosso coração, né, Rafa? Ele vai nos dizer, não, acalme, não precisa fazer nada agora, acalme o seu coração. E dentro disso que você falou, até dessa analogia com o agricultor, né, que precisa plantar, precisa regar, aguardar, ter paciência, isso é muito legal, porque se aplica a tudo nas nossas vidas, né? E hoje nós vivemos uma realidade de resultado. Então, tudo é focado no resultado. Ninguém mais aprecia o processo, né? E nós precisamos entender que a vida cristã é um processo, né? Nós estamos vivendo dia a dia, buscando dia a dia, aprendendo dia a dia. Por isso a importância também da vida na igreja, em comunidade, né? Uns ajudando os outros, né? Estarmos juntos, né? Então, tudo isso faz parte do processo. Só que o mundo, ele vende só o resultado, ele só mostra o resultado. E nós ficamos ansiosos e queremos esse resultado de imediato, né? Eu quero agora, né? Eu quero para hoje. Muitas vezes agimos como, pessoas mimadas, né? Que queremos tudo para hoje, para agora, do meu jeito, né? E temos que ter tranquilidade, irmãos. Tranquilidade justamente para podermos entender que a resposta certa vem do Senhor, né? E confiarmos nele. E é muito importante isso que o Rafa nos disse, o processo. E nós vivemos nesse processo com Deus, porque a santificação é isso. Quando nós falamos sobre santificação, é esse processo, né? É Deus forjando o nosso coração, né, Rafa? É Deus amadurecendo a nossa fé, é Deus nos mostrando aquilo que nós precisamos melhorar. Muitas vezes, o que nós pedimos para Deus ou o que nós desejamos, Deus nesse momento não vai nos dar, porque Ele precisa mudar muitas coisas em nossas vidas ainda, precisa nos amadurecer, né? Como a gente faz com os nossos filhos também, né? Tem coisas que a gente não dá para os nossos filhos porque a gente entende que não é o momento, não é o momento certo, né? Não vai ser bom nesse momento. E Deus faz assim também com as nossas vidas. Então Deus tem um propósito. Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer nos falar, Deus quer, nos ensinar coisas particularmente para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade cristã. Em todo tempo, em todas as circunstâncias, Deus está nos ensinando. E para finalizarmos, meus irmãos, eu coloquei aqui como último ponto para refletirmos, Deus de promessas. Descanse o seu coração sobre as promessas de Deus. Olha, vejamos só o que nos diz o verso 11 desse texto maravilhoso de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, no devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quero destacar aqui, irmãos, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou o desejo da eternidade em nossos corações, onde um dia com Ele estaremos para todo sempre. Esse desejo foi Ele que colocou em nossos corações, e isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que um dia nós estaremos com Ele. E quantas promessas Deus tem para as nossas vidas quando nós lemos as Escrituras Sagradas? Quantas promessas? Ele sempre vai estar conosco, Ele nos sustenta, Ele sabe do que nós precisamos, né, Rafa? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E o legal desse texto é que quando ele fala que essa questão da eternidade, se nós observarmos, as pessoas que não creem em Deus, muitas vezes elas tentam preencher esse vazio que existe dentro delas com as coisas deste mundo, e nós muitas vezes também, por vezes, caímos nessa armadilha, né? Por isso, a importância de buscarmos a Deus e termos esse tempo de intimidade com Deus, de orarmos, de colocarmos diante do altar dele as nossas necessidades, confiar nas promessas dele, porque justamente nós podemos ter uma vida mais plena, né? Quando o mundo olha para dentro da igreja e vê que nós cristãos muitas vezes, mesmo diante das adversidades,
temos uma confiança, uma tranquilidade, uma paz, eles pensam que isso é loucura, né? Isso acaba soando como loucura para o mundo. Como que vocês, diante de uma situação em que qualquer pessoa tomaria um caminho, vocês tomam o caminho oposto? Então, eu penso que é justamente por conta dessas promessas que Deus coloca na palavra dele. A palavra de Deus é repleta de promessas, né? E temos que confiar nessas promessas porque elas se cumprem em nossas vidas, né? Basta apenas que a gente também se coloque aqui à disposição, né? Sempre diante de Deus, sempre estando em oração, buscando ao Senhor dia a dia, né? Então eu creio que isso é uma grande verdade em nossas vidas, e nós ansiamos muitas vezes por coisas e situações em nossas vidas. Como o Danilo falou, muitas vezes é o fato de você colocar isso diante do altar de Deus em oração, com tranquilidade, né? Saber esperar, saber o tempo, né? E dentro do tempo certo, as coisas vão se cumprir, né, em nossas vidas. Amém, né, Rafa? Acho que nós estamos agora mais ou menos caminhando para o final, né? E eu queria só acrescentar que possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que possamos descansar o nosso coração sobre o tempo de Deus, não o nosso tempo, né? Descansar o nosso coração sobre a vontade do nosso Deus. Como nós dissemos aqui nesta manhã, o tempo de Deus é perfeito. Nós precisamos confiar nisso, né? E nós colocamos aqui também: confie nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus para as nossas vidas, né? Então, quando nós confiamos em tudo isso, nós encontramos paz no nosso coração, nós vivemos mais tranquilamente, né? Mesmo diante das circunstâncias da vida. Em Jesus, eu e você podemos encontrar conforto, consolo, podemos acalmar o nosso coração. É sobre isso que nós queríamos conversar um pouco nesta manhã, né, Rafa? Sobre o tempo de Deus, sobre confiarmos, né? Não andarmos ansiosos, desesperados, né? Mas sempre aquietarmos o nosso coração perante o nosso Deus que tem o controle de todas as coisas. Rafa, não sei se você quer falar alguma coisa, tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado por estar nesse domingo de manhã aqui junto comigo, Rafael, meditando na palavra do Senhor. Quero já aqui convidar os irmãos para estar logo mais à noite em nosso culto de celebração ao nosso Deus, 7 horas da noite. Venha estar conosco, um momento muito especial onde passamos aqui louvando, orando, estudando sobre a palavra, meditando, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Hoje às 7 horas da noite, nosso culto de celebração. Vou pedir para o Rafael nesse momento fazer uma oração e assim vamos estar encaminhando para o final da nossa escola bíblica dominical. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez podermos estar aqui na tua casa, Senhor, utilizando também de meios digitais para poder estudarmos e compartilharmos um pouco mais da tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco, falado com a nossa igreja, Senhor, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e possamos viver sempre uma vida, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Abençoa cada irmão que está assistindo aqui ao vivo, Senhor, e também aqueles que irão assistir posteriormente, que o Senhor possa estar com cada um, Pai. Abençoa também o culto à noite, Senhor, que possamos estar aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco nesta noite também, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, nos dá um dia abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo com a graça de Cristo Jesus.